A Netflix produziu uma série de documentários chamada Pandemia. Ela chegou ao serviço no começo desse ano e parece até ser premonitória. Capítulo após capítulo, os telespectadores acompanham a luta de médicos e cientistas para tentar evitar a próxima pandemia. No centro dessa história estão 2 jovens cientistas norte-americanos que batalham para criar uma vacina universal, capaz de eliminar de vez a gripe e, de quebra, evitar pandemias, como a atual do coronavírus. O trabalho deles já recebeu reconhecimento da Fundação de Bill Gates e o Olhar Digital conversou com eles com exclusividade. Filho de pais americanos, Jake Granville passou a infância e parte da adolescência em Santiago Atitlán, na Guatemala. Os pais ainda estão por lá, mas Jake hoje vive na Califórnia, nos Estados Unidos. Ele chegou à terra natal dos pais em 1997 para cursar o último ano do ensino médio e ficou. Estudou biologia molecular e celular com ênfase em genética, genoma e desenvolvimento na Universidade da Califórnia, Berkeley. Trabalhou na Pfizer e depois deixou a empresa. Criou a startup Distributed Bio ao mesmo tempo em que fazia pós-graduação em imunologia assistida por computador em Stanford. Nos 2 primeiros anos de existência, a Distributed Bio era voltada apenas para a análise computacional. Só que Jake queria desenvolver uma tecnologia que permitisse criar uma vacina universal. Inicialmente era apenas uma ideia, mas eu sabia que era uma boa ideia. Pensei, e se o sistema imunológico tem dificuldade para saber em que se concentrar? Enquanto se tenta fazê-lo se atentar a algo, ele simplesmente ignora. Então, em vez de tentar forçá-lo a se comportar, a ideia é fazê-lo aprender a usar concentração de formas mais produtivas. Que tal pegar pedaços do vírus da gripe dos últimos 100 anos, misturá-los e usá-los de uma só vez? Cada cepa seria usada em uma dose muito baixa, então o sistema imunológico ignoraria as cepas individuais e apenas se concentraria na parte que não mudou ao longo desse período. E isso é muito bom porque não mudou nos últimos 100 anos, provavelmente não vai mudar nos próximos 10 ou 20 anos. Então a resposta imunológica a essas partes compartilhadas pode proteger de vírus futuros. Essa ideia poderia estar errada, mas decidi trabalhar nela porque achei bonita e porque ela fazia sentido e valia a pena testá-la. Ele então contratou Sarah Ives para continuar o trabalho de desenvolvimento da tecnologia que permitisse criar uma fórmula. Do jeito que ele havia imaginado, era preciso ter uma unidade de pesquisa. E para onde eles foram? Para a Guatemala. As far as vaccine development goes for influenza, everything is pretty low tech. O desenvolvimento de vacina para a gripe é bem básico, low-tech mesmo. No laboratório da Guatemala, temos uma geladeira e um freezer, e antes do freezer usávamos gelo seco. Todos os protocolos são de 30 anos atrás, feitos com o mesmo equipamento. E mesmo os ensaios são feitos em lâminas de plástico, em que se colocam proteínas e se observa como os anticorpos reagem. Tem mais alguns processos envolvidos, mas são experimentos bem simples. E isso é ótimo, porque mantém os custos baixos. Por isso, foi bom poder manter um equilíbrio entre o mínimo necessário para o desenvolvimento na Guatemala e os nossos laboratórios com tecnologias avançadas aqui na Califórnia. Just the bare minimum of what we needed to get it done in Guatemala, and also we have state-of-the-art laboratories in California. As pesquisas evoluíram e a Distributed Bio conseguiu provar na primeira fase de testes que sua vacina universal contra a gripe, batizada de Sentivax, funcionava em porcos. Ainda faltam muitas etapas até que o medicamento seja liberado para testes clínicos em humanos, mas o apoio da Fundação Bill e Melinda Gates mostra o quanto os avanços conseguidos são significativos. Apesar de essa ser uma vacina especificamente para a gripe, em suas diferentes cepas, a tecnologia usada para criá-la pode ser replicada para outros vírus. E isso pode significar, de fato, o desenvolvimento de um medicamento universal.
Yeah, so our vaccine that we are using for flu, it will only work for flu. A vacina que estamos desenvolvendo vai funcionar apenas contra a gripe, mas a tecnologia que usamos para desenvolvê-la pode ser aplicada para criar soluções para outros vírus, especificamente aqueles que sofrem mutações rapidamente e especialmente aqueles que, além de mudar rápido, têm áreas que não mudam e que podem ser atacadas para eliminar a infecção. Alguns exemplos são o HIV, o coronavírus, o Zika, a dengue e outros. Ou seja, a tecnologia Sentivax é sim aplicável a outros vírus. So yes, the Sentivax technology is definitely applicable to other viruses. Até agora, tudo correu conforme o esperado, e isso faz a equipe da Distributed Bio ficar mais confiante nas próximas etapas. Eles acreditam que vão conseguir ter a vacina universal disponível para uso geral em 2025. E os planos para a Sentivax são grandiosos. A ideia é oferecê-la a todos que precisarem dela. Isso inclui os mercados que não podem pagar o preço integral do medicamento. Por isso, ter sido capaz de autofinanciar o desenvolvimento da fórmula é realmente muito importante para a startup. Se você não tem ações públicas, não é obrigado a maximizar os lucros. Ou seja, em vez de fazer a fórmula o mais caro possível, pode-se fazê-la um pouco mais barata para que muito mais pessoas possam usá-la. Para vacinas, essa é a estratégia correta. Além disso, se fizermos um bom trabalho com essa vacina, podemos erradicar a doença que está sendo tratada. E isso é bastante assustador para investidores e para companhias de capital aberta, já que destrói o próprio mercado de atuação. Para mim, há tanto dinheiro nesses mercados. Só a gripe é um mercado de 4 bilhões de dólares anualmente. Mesmo assim, acho que devemos fazê-lo. Quero olhar para a gripe e poder dizer que ela é uma doença do passado e que futuras gerações não têm mais de sofrer com ela. Vamos ganhar tanto dinheiro nesse processo que poderemos criar mais vacinas contra outras doenças no decorrer desse desenvolvimento. We will make so much money in the process of getting there, and we will have new vaccines against new diseases along the way. Jake e Sarah são, acima de tudo, cientistas, e justamente porque estão envolvidos no desenvolvimento de uma vacina universal, sabem da gravidade de uma pandemia. E a que estamos enfrentando atualmente é especialmente perigosa, já que o corpo humano não tem imunidade ao novo coronavírus, porque não teve contato com ele antes. Para os pesquisadores, os surtos devem se intensificar nas próximas semanas em países como o Brasil, onde a pandemia chegou há pouco tempo. Por isso, é essencial aprender com as experiências das localidades que já enfrentam a doença há algum tempo. Well, it's definitely a problem. It's different from flu. É de fato um problema. O coronavírus é diferente da gripe, por isso as vacinas de gripe não funcionam contra ele. Além disso, é mais infeccioso e mortal. Ainda não há comparações exatas e as informações ainda são bastante variáveis, a depender do sistema de saúde do país. Outro ponto importante é que não temos imunidade contra o agente, porque ele é um vírus completamente novo, diferente de outros micro-organismos da família que já circularam entre a população. É importante olhar para países que lidaram bem com ele e aprender as lições de como administrar os surtos em novas localidades. Neste momento, não há como impedir a propagação do coronavírus em nenhum lugar, mas é possível atenuar seus efeitos na população se houver um controle adequado, principalmente a partir do distanciamento social. Most notably through social distancing. If we were to look forward to what we can expect over the next couple of months, É preciso pensar no que podemos esperar nos próximos meses. Nas próximas 4 semanas, os surtos serão significativos. Eles vão, de fato, sobrecarregar os sistemas de saúde. Vai acontecer aqui na Califórnia e provavelmente aí no Brasil, talvez em 6 ou 8 semanas. E assim como aconteceu na Itália, no Irã, na China, na Coreia, muitas pessoas vão ficar doentes ao mesmo tempo. E isso vai ser excessivo para unidades de terapia intensiva disponíveis. Como ainda não há um medicamento para o Covid-19, a melhor forma de se adaptar no momento é tentar diminuir o crescimento da taxa de infecção. Como os idosos são particularmente mais vulneráveis, isolá-los é a melhor medida a tomar para reduzir os riscos de que muitos deles tenham de ir para o hospital ao mesmo tempo.
Além disso, é importante adotar o distanciamento social, com o fechamento de cinemas, teatros, cancelamentos de shows, feiras e conferências. Aqui na região de São Francisco, as empresas têm liberado as equipes para trabalharem de casa em vez de ficarem todos juntos no mesmo local. Afinal, uma única pessoa contaminada pode infectar várias outras. Essas medidas não param o surto, mas diminuem sua velocidade de propagação e evitam que o sistema de saúde entre em colapso. Stop the outbreak, but they will slow down the outbreak so that the rate of new people reaching the hospital doesn't create a crisis of its own right. O plano da Distributed Bio é realmente ambicioso, mas a possibilidade de evitar futuras pandemias é de fato um grande alerta para toda a sociedade. Assim, nunca mais teríamos uma situação como a que vivemos no momento. É uma pesquisa muito necessária mesmo.